Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vocês que têm estado comigo no meu canal, não deixe de dar um joinha, de compartilhar os estudos que estamos fazendo, falando sobre a origem de tudo, a criação. E hoje eu quero dar continuidade, é a nossa parte 8 do estudo, falando sobre os três tipos de árvores que o Senhor Deus plantou lá no jardim. Eu finalizei, falando sobre a multiplicação da espécie divina, falando que Deus havia dado todo tipo de árvores, ervas, sementes, que se achavam sobre a superfície de toda a terra, e todas as árvores que havia fruto, que desse semente, seria isso o mantimento para o homem, né? E a Bíblia fala que tudo que Deus fez, ele viu que tudo quanto fizera era muito bom. Então, houve à tarde e amanhã o sexto dia. Nós paramos no sexto dia. E esse trecho bíblico indica que o homem na criação só comia vegetais, não comia carne ainda. O homem ainda não havia experimentado a queda, o pecado. A carne foi dada como alimento ao homem somente depois do dilúvio, em Gênesis capítulo 9, no verso 3, que nós vamos ver mais lá para frente, amém? Hoje vamos estar falando sobre três tipos de árvores que foram plantadas no jardim do Éden pelo nosso Deus. E a Bíblia fala assim, em Gênesis 2:7, fala assim para nós: formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. No versículo 8, nós temos um detalhe muito importante. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Deus plantou um jardim. Amados, com que propósito que Deus plantou um jardim? De prover o homem de uma fonte de alimento. Então, agora preste muita atenção no versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimentos, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nós vemos três tipos de árvores neste jardim plantado pelo Senhor: árvores frutíferas, boas para alimento, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. É muito interessante notar que o homem ele foi criado também com três partes: corpo, alma e espírito. Então, nós podemos inferir que são três tipos de árvores para alimentar as três partes do homem. Quando eu fiz esse estudo, eu nunca tinha prestado atenção e relacionado isso. Estudando este livro e pegando a Bíblia e acompanhando, como eu estou falando para você fazer igual, para mim foi uma revelação. Nunca tinha me atido nesses três tipos de árvores que eu estou exemplificando aqui com vocês. Em relação aos três tipos de árvores, a ordem de Deus foi clara. Nós lemos isso nos versículos 16 e 17. E o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem podia comer livremente de toda a árvore frutífera do jardim para alimentar o seu corpo. Nesta frase, toda a árvore, está incluída também a árvore da vida que Deus colocou no meio do jardim. A árvore da vida seria para alimentar o espírito do homem, era a própria vida de Deus. Mas, e quanto à árvore do conhecimento do bem e do mal? Que disse Deus a respeito para o homem? Está no verso 17, que diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É uma palavra afirmativa. Está no verso 17, no versículo 17 do capítulo 2. Então fala assim, olha, a árvore do conhecimento do bem e do mal era o alimento para a alma do homem.
o resultado de alimentar a alma seria a morte. Eu quero explicar logo mais em seguida com mais detalhes. No versículo 15, nós lemos assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Olha, Deus pôs o homem primeiramente no jardim para produzir vida e o guardar. Cultivar o jardim significava produzir, multiplicar a vida. Guardar o jardim era impedir que o inimigo entrasse ali. Para o propósito de cultivar o jardim, Deus autorizou o homem a comer de toda a árvore frutífera para alimentar o seu corpo e também da árvore da vida para alimentar o seu espírito. A árvore da vida simbolizava o próprio Deus, o próprio Jesus. Como hoje eu e você temos que nos alimentar de Jesus. Nos alimentarmos de Jesus, como pode ser, pastora? Você pode me perguntar. Estudando a palavra de Deus, lendo a Bíblia, comendo esta palavra, se alimentando deste alimento, que é o próprio Jesus, a palavra escrita. Entenderam? Orar, se alimentar de Deus. As árvores frutíferas, elas sustentariam o homem e a árvore da vida geraria a vida divina de Deus no homem. Porém, ele proibiu o homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era o alimento para a alma do homem. Deus não queria que o homem se alimentasse a sua alma com a árvore do conhecimento do bem e do mal, pois o resultado seria a morte. E ele deixou isso bem claro para o homem. Nos evangelhos, o Senhor Jesus fala de negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz, segui-lo e perder a nossa vida da alma, que são os prazeres da nossa carne. Eu quero, eu não quero, eu vou, eu não vou, eu faço, eu não faço. Isso tudo está em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João. Eu vou dar até os textos aqui para você pesquisar, porque eu não posso escrever ou falar todos. Mateus 16, verso 24, 25. Marcos capítulo 8, 34, 35. Lucas capítulo 9, 23 e 24. João capítulo 12, verso 25. O termo usado, a si mesmo se negue, equivale, amados, a nós perdermos a vida da alma, que significa abrir mão da vida da alma, das suas preferências, dos seus desejos, dos seus caprichos, satisfazer o seu ego. É o mesmo que dizer: não alimente a sua alma, ou não ceda aos caprichos da sua alma. Você quer salvar a sua alma? Eu te faço uma pergunta. A salvação de Deus, ela é completa. Ela inclui nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo. Mas para salvar a sua alma, você não pode alimentá-la. Você deve sujeitá-la ao Espírito. O livro de Romanos, ele fala isso para nós. Ele afirma que a mente, que é uma parte da alma, posta no Espírito, é vida. Está isso em Romanos, capítulo 8, versículo 6. A Bíblia fala que o homem, ele foi contaminado. Isso nós vamos falar amanhã. E eu quero parar por aqui, para que não fique tão extenso. Peço para que você ore a Deus, não alimente a sua alma, alimente o seu espírito com a palavra de Deus, com adoração, com louvor, com oração. Procure ouvir as mensagens da palavra de Deus. Quando você for ao culto, quando você for congregar, anote a palavra. No outro dia você ouça novamente, você ora sobre a palavra e você alimente o seu espírito. O seu espírito e o meu espírito, amados, tem que estar mais forte do que a nossa alma. A nossa alma são os desejos da nossa carne. Você alimenta a sua alma como? Sujeite-a ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. E se fortaleça espiritualmente, lendo a Bíblia, estudando a palavra, orando, adorando, salmodiando, glorificando a Deus e renovando todos os dias a sua aliança com Deus. Em nome de Jesus, amém? E leia Romanos capítulo 8, verso 6. É uma tarefa que eu deixo para você nesta manhã. Seja
um homem e uma mulher fortalecidos no Espírito, e sujeite a tua alma ao Espírito de Deus. Renegue-se, negue-se a si mesmo e se consagre ao Senhor em nome de Jesus. Que Deus abençoe você nesta quinta-feira, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe seu dia.